Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina aqui do nosso Parque Araribá. E a gente tem, lógico, sempre grandes amigos, pessoas que participam junto com a gente. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui pelo menos 3 amigos especiais. E eu queria apresentar eles para vocês, mas deixa eu fazer uma coisa antes. Deixa eu te convidar para você estudar a lição da Escola Sabatina junto com a gente. Não esquece, a gente está aqui toda semana, ou no canal do Parque Araribá, ou então nos nossos WhatsApps, ou então no Instagram, não sei. Você pode encontrar a gente em algum lugar, mas o importante é que você estude a lição da Escola Sabatina. A outra coisa é, você tem a sua lição da Escola Sabatina, é bem importante ter ela para você poder acompanhar, mas fica a dica, tem como você conseguir a lição gratuitamente em vários lugares. Eu sempre dou a dica do aplicativo, que é, para mim, a mão na roda, é o que eu carrego o tempo inteiro no meu bolso, e ali onde eu parei um pouquinho, eu consigo abrir, consigo estudar. Então fica a dica para você também, se você quiser estudar a lição da Escola Sabatina assim, basta procurar Escola Sabatina no seu celular aí, é um aplicativo, você encontra, é de graça, e tá tudo gratuito ali para você poder estudar. É muito legal a gente estar nessa semana, porque semana passada nós comemoramos os 173, qual que era o número? 173, acho que era isso. 163 anos da lição da Escola Sabatina, ou da Escola Sabatina, e a gente está aqui para continuar esse estudo, porque é isso que move a gente, é isso que nos une como igreja, é isso que ensina a gente sobre a teologia que nós tanto precisamos, e é por isso que a gente vai abrir aqui a Bíblia mais uma vez. Mas é lógico, vou apresentar meus amigos, e eu tô aqui com mais 3 deles. Hoje o Jonatas Nascimento tá aqui junto com a gente. Eu tava brincando mais cedo, ele ainda não é líder porque ele não tá morando aqui. Mas se ele estivesse morando aqui em São Paulo, ele estava como líder ali do Parque Araribá. Jonatas, que bom que você está aqui, que bom que você vai participar junto com a gente mais uma vez. Obrigado, pastor. Valeu. O Jaime é um dos líderes ali do Jardim Gá e ele tá junto com a gente hoje mais uma vez. Na verdade, 2 figurinhas carimbadas, eles estão sempre aqui estudando a Bíblia, estão sempre aqui falando sobre Jesus junto com a gente. Então, Jaime, de novo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Tô só esperando a data para colocar o Samuel na tela, tá? Só para fazer ele falar. E o outro deles é o pai do Benício, o marido da Ana, pastor Dimas de Oliveira. Tudo bem, amigo? Que bom que você tá aqui. Fala, Lúcio. Boa noite. Tamo aí. Para o Jaime, para todos os amigos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, Lúcio. É isso aí. Pastor Dimas, ele é pastor do Parque Novo Santo Amaro. Isso aí. Aqui na Associação Paulista Sul, e a gente tá junto sempre. Na verdade, a gente já fez vários projetos juntos, né, Dimas? Quando desde a gente. Desde a época do Nascer. A gente inventou de fazer podcast junto, já inventamos de fazer, sei lá, videocast, e várias brincadeiras aí, estudo bíblico, e ele é amigo de outras, ele aceita as ideias loucas que eu jogo, ele topa, a gente vai junto. É por aí. Tamo Mas junto. Que bom que você está aí de novo e nós vamos comentar um pouco sobre a lição da Escola Sabatina hoje. A gente combinou mais cedo e o meu amigo Jaime é quem vai agora participar desse momento de oração. E eu queria convidar ele aqui. Por favor, Jaime, divide esse momento de oração pra gente. Certo, oremos. Senhor, é muito bom ter a chance de dar a tua palavra, de dedicar a nossa atenção a momentos significativos registrados no Evangelho de João. Pedimos, como sempre, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que ele, como nós estudamos nesta semana, sopre e nos conduza à tua verdade, Senhor. Que nós abracemos a luz, que nós creiamos em ti e nos tornemos testemunhas da tua obra, do teu poder, da tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O tema dessa semana, o Jaime ali já conseguiu jogar ele pra gente, vai ser legal a gente poder conversar sobre isso, é quando Jesus é apresentado, a partir do livro de João, para algumas testemunhas, ou algumas testemunhas de Jesus são apresentadas pra gente, né? E ali a gente encontra alguns deles, eu marquei aqui alguns, né? Tem judeus, gentios, ricos, nobres, homens e mulheres, governantes, pessoas comuns, instruídos, pessoas sem educação formal, mas o mais importante é que nenhum deles, de alguma forma, acaba negando Jesus. Na verdade, todos eles, mesmo que estejam sem saber disso, eles confirmam quem é Jesus. E isso é muito legal, isso é muito poderoso quando a gente consegue realmente ter a compreensão do que está acontecendo, né? Eu queria, então, jogar já para você aqui, Jonathan, já que você é o primeiro que eu vou perguntar, o que acontece, na verdade, quando a gente começa a entender quem é João Batista? Porque ele é um personagem
principal, essencial, quando a gente abre a nossa palavra e a gente entende ali que ele vinha para aplainar, ele vinha para melhorar o caminho. Que negócio é esse? Explica aí. O testemunho de João Batista é engraçado, a lição começa bem, apresentando ele, né? Porque ele vem sendo confundido com o Messias. Na história a gente vê que em alguns momentos ele se posiciona falando assim: olha, eu não sou o Messias, eu não sou o esperado. O povo já estava tão sedento por alguém, por essa pessoa que viria para libertá-los, que eles começam a pôr essa confiança em João Batista. E João Batista, ele chega e ele fala: olha, não, eu não vim, eu sou apenas quem prepara o caminho. É engraçado porque, assim, eu não sabia disso, durante essa lição que eu fui pesquisar e soube disso, mas é que as estradas, mesmo as estradas romanas, eram ruins, tinham muito buraco, e quando um nobre ou um rei ia passar, ia uma pessoa na frente consertando esses buracos para disfarçar ou diminuir o impacto no caminho desse nobre. E ele fala que ele é essa pessoa para Jesus, a pessoa que vai abrir o caminho, que vai fazer o primeiro testemunho. E aí, assim, eu achei legal. Você já pensou aqueles caminhos cheios de buraco, cheio de pedra, imaginando ali no Oriente Médio, na região onde Jesus morava, pensando naquelas pessoas andando de carroça sem amortecimento? Imagina, mesmo de carroça, que era o melhor de todas as formas de ser carregado, eles ainda andavam pulando assim. Então tinha que vir alguém para aplanar, para melhorar o caminho, né? Para que os reis passassem. É isso, né, Jonathan? Isso. E aí tornar o caminho viável. E aí ele se apresenta, e eu acho legal assim, que ele faz um paralelo com o livro de Isaías 40, no versículo 3, que ele fala: eu sou a voz do deserto. Então na profecia já existia uma pessoa que ia anunciar a vinda de Cristo, para avisar eles o que estava acontecendo e quem era aquele que viria. E ele se apresenta e fala assim: eu sou a voz do deserto, eu sou quem clama avisando que o Messias vem. E quando chega Jesus, ele reconhece Jesus ali de forma calorosa. Ele é claro e direto ao dizer que aquele era o Messias. Ele não dá dúvidas que aquela pessoa, ele era o esperado. Apesar de o povo confundir um pouquinho quem era Jesus ali, e ele fazer esse paralelo um pouquinho mais, ele simplifica, ele tentar traduzir para o povo quem era Jesus, e apesar do povo mesmo assim não ter entendido. Ô Jaime, como é que a gente enxerga, né, esse testemunho de João Batista quando ele não somente, né, faz essa alusão a quem era Jesus, mas ele mostra que o Cordeiro é aquele que vinha cumprir cada uma das situações colocadas lá pelos profetas do Antigo Testamento. É isso mesmo, né? Sim, ele relaciona, né, o ministério dele ao cumprimento profético de preparar o caminho para a manifestação da glória de Deus, para a chegada do Messias, e ele identifica algo fundamental na obra do Messias, que era o sacrifício expiatório, né? O sacrifício que iria tirar o pecado do mundo. Então, João Batista, ele exerce esse papel fundamental de ser o precursor do Cristo. E é interessante, né, como é que, pelo menos para mim, quando eu caio aqui na conversa, tentando entender sobre como os judeus entendiam aquilo, de onde eles tiraram a ideia de que Jesus seria alguém que viria para ser um governante? Vocês conseguem entender? Porque em nenhum momento na história bíblica, ou no que a Bíblia fala, nas profecias, Jesus está como um governante civil, não é? Ou eu tô enganado? Eu acho que eles faziam muito um paralelo de Jesus com Moisés, como um libertador. Então eles estavam num momento de opressão, e eles fazem esse paralelo entre Jesus, o Messias, com o libertador, que Moisés foi. Então tirar eles da opressão do jugo. Talvez eles nem cogitassem do Messias se posicionar diretamente como um rei, se colocar como o rei dos judeus. Até porque eles já sofreram muito na mão de reis no período da história deles. Mas eles queriam se livrar do jugo romano. A única preocupação dos judeus era que eles fossem libertos do jugo romano. Entendi. Nesse sentido, pastor Dimas,
como que eu entendo, então, esse papel de João Batista? A gente já falou, mas como é que Jesus se apresenta, né? Porque ele se apresenta, e aqui vem a testemunha chamada João Batista, e ele mostra alguém que não seria o que eles estavam esperando. Como que Jesus, então, consegue cumprir o que ele precisava cumprir? É interessante essa questão que a gente estava só pegando um pouco do gancho aí, até do que o Jonatas você jogou diretamente para o Jonatas, né? Que o povo tinha essa identidade desse Cristo pelas falas dele, pela forma dele agir, virado para a própria religião, a forma da religião da época. Talvez Jesus fosse... Ele estava falando e caiu. Que pena. Vamos tentar seguir por aqui. A gente falou sobre Jesus sendo o Cordeiro de Deus. Daqui a pouco, quando ele volta, ele termina o pensamento. Eu estava ainda provocando sobre como que a gente, né, às vezes não consegue entender, e para mim essa daqui é a pergunta mais essencial desses 2 dias, né, domingo e segunda-feira, lá no finalzinho, aquelas letrinhas miúdas na lição, sabe? Aquele lugar que a gente nunca lê, na segunda-feira, que diz assim: pense mais profundamente em Jesus como o Cordeiro de Deus. Que título, ou melhor, que tipo de coisa esse título chamado Cordeiro de Deus traz para nossa mente? Lembra que todo mundo já ouviu isso na igreja, né? Um cordeiro é um animal diferente, ele não é um animal costumeiro que a gente trata aqui, né? Então o cordeiro ele tem também alguns costumes, um jeito diferente. Ele é um animal que, quando vai ser morto para ser sacrificado, para ser comida, para tirarem a pele dele, ele não faz o escândalo que outros animais fazem. Isso talvez seja a primeira coisa, né? Afinal de contas, como é que Jesus morre? Ninguém pega ele à força para ser morto, ele se entrega, não é isso? Como é que vocês dois enxergam aí? É muito a questão do autossacrifício que ele faz em favor do mundo. Isso é uma coisa que a lição deixa muito claro, e às vezes a gente tem visto muitas igrejas e comunidades deixarem de lado essa mensagem de Cristo, colocou Cristo como gente, falhou a palavra, mártir. Ok. Colocou Jesus como um mártir, como uma pessoa que sofreu, mas tira a questão do messiânico dele, do sacrifício de remissão de pecados. Porque assim, quando o João Batista ele faz esse paralelo com o Cordeiro de Deus, ele está fazendo referência direta ao Cordeiro que o povo sacrificava no deserto, que eles oravam, colocavam seus pecados sobre e mandavam para o deserto. Porque ele queria deixar claro para eles que aquele homem seria o sacrifício vivo deles, seria o suplente a esse pecado que eles estavam pagando. Mas, mesmo assim, o povo não entende isso e não consegue fazer esse paralelo, mesmo ele sendo claro, porque assim, não tinha uma forma dele ser mais claro da obra de Jesus aqui na Terra do que esse paralelo que ele fez. Pra mim, Jaime, se você quiser comentar também, eu acho que é legal. Pra mim ainda tem mais um ponto aqui, eu esqueci até de colocar vocês na tela principal. Tem mais um ponto que me chama muito a atenção, que é quando esse verso, essa citação de João Batista, logicamente ele alude ao Antigo Testamento, se eu não me engano, o livro de Isaías, que identifica ele como o Cordeiro, aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele que pagaria pelos pecados, mas ele também alude a um outro texto que não tinha sido escrito ainda. E aí eu tenho que puxar Apocalipse no capítulo 13, no verso 8. E ali, Apocalipse 13, 8, coloca Jesus como Cordeiro de Deus de novo. E ele diz assim, e ele será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Eu consigo fazer essa ligação, Jaime? Isso aqui faz algum sentido? Nós acreditamos que João, autor do Evangelho, que era discípulo de João Batista e registrou essas declarações, né? Só ele fez esse registro, e ele também é o autor do livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, o Cordeiro é um título muito importante para se referir a Jesus, que tem a ver com esse aspecto sacrificial da obra dele, mas também tem a ver com seu triunfo, né? Um Cordeiro que é poderoso, é o Cordeiro que alcança uma posição única na história da humanidade justamente por
conduzir todos à redenção. Então, o Cordeiro não é só a vítima, não é só o que se entrega para morrer, mas é o que ressurge em poder e grande glória, e nós podemos vencer, como o próprio João registra lá no Apocalipse, por causa do sangue do Cordeiro, porque ele realizou essa obra fantástica. Muito bom, acho que é esse ponto mesmo. É o mesmo João, só que além de ser o mesmo João, é o mesmo Deus, né? Quem guia as situações que estão acontecendo, ele, para mim, quando ele vai descrever aqui, ele só faz alusão, fala assim, lembra que alguma coisa aconteceu com o outro João? Quando o outro João disse dessa forma, ele também estava ligando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aí que a gente precisa colocar o Espírito Santo, né? Como o nosso... o autor de toda a Bíblia. A gente precisa se lembrar que ele é o autor de toda a Bíblia e que nos ajuda a fazer esse caminho dentro da Bíblia, né? Tem tanta gente que lê a Bíblia, e vou gastar só um minutinho aqui, mas pensando nisso, tem tanta gente que lê a Bíblia de forma aleatória, né? Pega um texto hoje, um texto amanhã, e aí não tem uma sequência. Mas você vê que quando eu compreendo a sequência dos assuntos bíblicos, eu consigo construir uma teologia, consigo construir não uma coisa que seja baseada no meu pensamento, na minha compreensão, mas uma coisa que realmente a Bíblia está falando, porque eu posso pegar todas as vezes que aparecem, por exemplo, a expressão Cordeiro de Deus. E ali eu consigo entender quem é o Cordeiro de Deus, como ele está colocado, ou em que lugar ele está hoje. E aí me chama muita atenção como é que o mesmo João ainda puxa, através do trabalho do Espírito Santo, chegando até essas informações que nós temos hoje sobre quem é Jesus, ou seja, quem é o Cordeiro de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os dois discípulos? Afinal de contas, o outro João, o João o Batista, é aquele quem tinha ali agora planado o caminho para que Jesus chegasse. Só que, obviamente, como ele estava planando, ou seja, colocando as bases sobre o que seria a pregação de Jesus, ele então faz também discípulos. Algumas pessoas se juntam a ele. E quando João declara que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles veem o batismo de Jesus. E aqui está um ponto bem legal, né? Porque quando Jesus se batiza, não é uma pequena manifestação de quem é Deus. Dois grandes símbolos acontecem, né? Aparece uma pomba que paira sobre a cabeça de Jesus e uma voz que vem, a gente imagina Deus o Pai dizendo, olha, esse é meu filho, o filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Nesse momento, então, os discípulos de João Batista começam a ouriçar, eles ficam ouriçados, né? Eles ficam curiosos, e dois deles saem de onde eles estão e começam a seguir a Jesus. E aí tem uma conversa, né? Jaime, me ajuda aí. Eles então vão até Jesus e tem umas perguntas. O que acontece? Acho que é no verso 35, alguma coisa assim. No verso 35, João anuncia mais uma vez, né? O João Batista, eis o Cordeiro de Deus. E, aliás, nós temos nessa sequência, né, no capítulo 1 do Evangelho de João, 3 dias em que João Batista dá testemunho de Jesus. Então, ele era uma testemunha persistente, né? Ele proclamava Jesus. Ele diz que ele é o Filho de Deus no primeiro dia, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus no dia seguinte, e no terceiro dia ele novamente anuncia Jesus como Cordeiro de Deus. E os discípulos seguem Jesus, e quando os dois discípulos estão ali no encalço de Jesus, Jesus se volta, vê que eles o estão seguindo e pergunta, o que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Jesus tem interesse na motivação de quem quer segui-lo. E essa pergunta de Jesus, ela é muito significativa, porque ele quer saber se aqueles discípulos o estavam seguindo só porque tinham uma curiosidade, só porque queriam um encontro ali casual, breve, ou se eles queriam ter um relacionamento transformador com ele. E a resposta deles é extraordinária, porque eles respondem com uma pergunta. Rabi, onde o Senhor mora? O que manifesta o desejo deles de passar um tempo com Jesus, de ter uma relação mais profunda com Jesus, de se dedicar ao discipulado, reconhecendo em Jesus
um mestre. E essa ideia, né, que eles propõem, onde Jesus mora, onde Jesus permanece, é uma ideia muito forte no Evangelho de João. Jesus, depois, lá no capítulo 15, ele vai usar esse verbo como algo fundamental para estabelecer a relação dele com os seus discípulos. Ele vai dizer, vocês têm que permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês produzem frutos conforme vocês permanecem em mim. E aqui os primeiros discípulos de Jesus são aqueles que querem saber onde ele mora, onde ele permanece, porque eles querem ter esse tempo, eles querem ter essa ligação radical com Jesus. Quem são esses 2 discípulos, hein? Porque eu sei que um deles é André. O outro deles fica incerto. Ou vocês também não entendem assim? Porque, para mim, apesar de André ter chamado Simão, que é o melhor, João, que é o melhor, Simão, que é o seu irmão, parece que tem um terceiro aqui. Porque André chama o irmão dele depois, não é isso? Uhum. O segundo discípulo, vocês conseguem identificar quem é? Porque são 2 que saem de João Batista, né? Eu não tenho resposta. Não como texto do Evangelho, mas pela tradição, por informações que aparecem depois, inclusive em Ellen White, ele é identificado como João, o autor do Evangelho, né? O discípulo amado. E, curiosamente, no Evangelho nunca se nomeia como esse discípulo, né? Ele se apresenta até algumas vezes, principalmente na parte final do Evangelho, mas ele sempre se coloca como discípulo a quem Jesus amava. Ele nunca coloca o seu nome no texto. Ele evita de citar o nome dele, né? Mas por que é legal? Eu tinha, lógico, noção que era João, e isso é muito legal, porque quando João ele conta a história, ele não tá falando sobre uma história aleatória, ele tá falando sobre como Jesus tocou a vida dele. E veja que a gente está falando aqui sobre os testemunhos, as testemunhas que cruzaram com Jesus, ou que tiveram de algum jeito um relacionamento com ele, e por isso nós aqui podemos entender que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e um deles, ou talvez a maior das testemunhas, é realmente o autor do livro. A gente às vezes se coloca alheio, né, dizendo assim, não, vou contar para vocês um testemunho. Deixa eu dizer uma coisa que me incomoda aqui, talvez vocês 2 pensem junto comigo. Eu, às vezes, me incomodo quando a gente vai procurar um testemunho para colocar na igreja e a gente tem que encontrar alguém que quase morreu, alguém que estava envolvido com drogas, alguém que estava num acidente seríssimo, onde a pessoa realmente estava ali entre a vida e a morte, que ficou 10 dias, sei lá, internado na UTI, e a gente esquece que para que a gente seja um cristão, precisa que nós aqui sejamos testemunhas. Então, João está se apresentando como uma testemunha. Ele está falando assim, tô no capítulo 1 do livro de João. Ele não está mudando a história lá no meio do livro. Ele está começando ali no verso 30, no verso, 20 e pouquinho, ele já está se colocando no meio da história, dizendo assim, olha, a partir de agora, eu vi com os meus olhos. Esses 2 discípulos que saíram de João o Batista e que seguiram Jesus, ou melhor, eu estava no meio, eu era um dos 2, era João e André. E agora André ainda tem a capacidade de ainda ir atrás de outro, né? E agora ele encontra o Simão, que depois é chamado de Cefas, ou Pedro, e aí ganha também um apelido. Jonatas, será que a gente não teria que... Provocação, tá? Será que a gente não teria, e eu gosto muito de provocação por causa disso, será que a gente não teria que entender esses 2 pontos na nossa vida? O primeiro deles, a gente se colocar no meio de dizer assim, eu tenho um testemunho, eu me entreguei a Jesus, e o segundo deles se eu conheço alguém, eu tenho que ir lá e trazer essa pessoa para que ele veja Jesus. Não é assim que deveria ser a vida do cristão? Eu ia comentar isso agora, pastor. Eu acho muito interessante da história exatamente isso. O fato de André, ele apresenta literalmente o primeiro amor. Quando ele mostra exatamente a vida de um cristão quando ele acaba de se converter. Acaba de se converter, o cristão ele quer evangelizar, ele tá animado, ele tem convicção do que ele fala. E aí o tempo vai passando e a gente vai perdendo essa convicção, vai esquecendo isso, começa a ter vergonha, começa a querer fazer as coisas meio escondidas, porque eu não me adequo ao grupo, e a gente vai deixando esse primeiro amor. E André não, ele mantém essa convicção. E aí João, que se coloca como uma testemunha. A gente geralmente quer contar a história de outros, né? De terceiros. A gente nunca quer contar as nossas próprias histórias. E aí a gente acaba jogando para outra... Eu sei uma história de alguém que fez isso, eu sei a história... E a gente também não tem esse a gente começa a não ter esse convívio com Cristo. Porque assim,
além do testemunho dele, a gente dá mais fidelidade, porque era ele vivendo, ele contando o que ele viveu, conforme o tempo vai passando, ele vai se apegando mais, ele vai se aproximando mais, porque ele tem o convívio. E muitas das vezes a gente deixa de lado esse convívio. Muito legal a gente entender isso, né? Como Jesus chama e trabalha com a nossa vida. Se a gente pegar aqui, ó, na mesma lição ainda, eu ainda tô na terça-feira, mas na terça-feira a gente lê esse texto aqui, talvez seja um toque na nossa vida, né? Logo depois, na penúltimo parágrafo da lição de terça-feira, o texto é das das Nações, na página 101. Ellen White fala assim: se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, eles não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Eles teriam se aproximado dele como críticos para julgar a sua palavra. Só que, na verdade, eles foram para seguir, para descobrir, como comentou o Jaime, aonde ele morava. Ou seja, eles não estavam a fim de simplesmente saber o que ele ia fazer, mas eles queriam segui-lo e viver junto com ele. Esses primeiros discípulos, eles não fizeram isso. Eles haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre os ensinos das Escrituras do Antigo Testamento. E os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. E a nova luz era Jesus Cristo, aquele que toca nosso coração. Bom, a gente precisa seguir aqui. E na lição de quarta-feira, então, se apresentam mais duas testemunhas, dois outros discípulos de Jesus, que aqui são Filipe e Natanael. Esse é o título da lição. Filipe tem uma forma legal, né, de encontrar Jesus. Quem é que vai atrás dele, hein, Jonathan? Você lembra da história? Jesus, ele tá passando ali, versos 43 a 46, né? No dia seguinte, capítulo 1 de João, versos 43 a 46. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe, siga-me. Ou seja, quem encontra Filipe é Jesus. É Jesus. Olha mais um toque aqui pra gente. Será que a gente fica procurando, e nós às vezes procuramos formas de encontrar a Jesus? É ele que encontra, é ele que busca. A gente só precisa estar disponível para quando ele chamar, a gente dizer sim, tô indo. Só que é interessante que ele não fala assim, né? Tô indo. Ele ainda duvida. Não, assim, pode falar, Jonathan. Ele vai dali, ele sai, né? O Filipe, ele sai e vai até Natanael. E eu acho engraçado que a postura de Natanael é de preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a expressão que ele usa. Ele não reconhece Jesus como um líder, ele simplesmente duvida. Mas Filipe, ele pergunta para ele, se você duvida, então vá e tire suas próprias conclusões. Vá até ele, tire suas próprias conclusões. É engraçado, porque Filipe, ele nem tenta debater. Aqui na Bíblia não fala que ele tenta debater, tenta justificar, apresentar. Não, olha, Jesus... Não. Então vai, experimenta, conhece ele. Vai lá vê-lo e me diz o que você acha. E quando o Natanael chega... Sabe o que eu lembro? É da história que a gente estudou semana passada. Foi semana passada? Não, é da lição dos jovens dessa semana. Que fala sobre a mulher do poço. Porque ela também não gasta tempo ao querer explicar para as pessoas, eu imagino. Ela fala assim, não, vamos lá pro poço. E os moradores da cidade de Sicar, ali onde ela morava, era Sicar? Acho que era isso. Era ali na Samaria, então eles saem e encontram com Jesus. E ao encontrar com Jesus acontece a mudança. Tanto que o final do capítulo 4 são os moradores de Sicar, daquela cidade, virando para a mulher e falando assim, olha, antes a gente acreditou porque você falou. Hoje não, a gente está acreditando porque nós vimos e ouvimos o mestre. Olha só que legal. O tema da próxima lição, né? Inclusive. Ah, já é o próximo? Então pronto, eu já estudei a lição de sabatina nos jovens. É o testemunho dos samaritanos. Que legal. Então, é isso, é a lição da próxima semana. E a gente vai aprender... o convite que ela faz para eles é muito similar a esse que é feito por Filipe, né? Ela diz, venham e vejam. Ele me diz tudo que eu tenho feito. Ela os chama para uma experiência com Jesus. E essa junção, né, desses dois verbos, vir e ver, ela é significativa no Evangelho de João, né? Jesus fala isso para os discípulos quando eles perguntam onde ele mora. Venham e vejam. Filipe fala para Natanael, a mulher fala para os samaritanos e mais tarde falam para Jesus no momento em que ele vai até Lázaro, e Lázaro estava morto e quer saber onde ele tinha sido enterrado, também fala para Jesus, venha e veja. Então essa ideia de buscar uma experiência com Jesus, né, de saber onde ele mora.
Uma experiência, isso é muito legal, né? Na verdade, quando a gente estuda um pouco da comunicação, a gente vive hoje buscando experiências para a nossa vida, mas a experiência verdadeira é Cristo Jesus. É por isso que quando Natanael tem um encontro com Jesus, parece que a primeira frase, né, de Jesus para Natanael é assim: e aí, tá tudo bem? Eu vi você chorando e orando lá debaixo daquela figueira. Parece que é a primeira coisa que eles falam, não tem uma introdução. Simplesmente Jesus fala assim: eu conheço você, eu vi você estava em oração, não estava? E aí Felipe já entende, e a resposta de Felipe no verso 49 ou melhor, Felipe não, Natanael. A resposta de Natanael, quando ele ouve isso de Jesus, é clara: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só que legal. Como quando o Espírito já trabalhou no coração, quando a gente está disponível, porque ele estava orando, ele estava disponível para realmente mudar a vida, a gente pode ser transformado pelo Espírito com uma frase de Jesus, com a palavra de Jesus. Essa é a forma como ele transforma a gente, né? Vou fazer propaganda aqui. Peraí, Jonathan, vou fazer propaganda aqui. Vocês já assistiram esse episódio do The Chosen? É dos vários que eu choro, já assisti 3 vezes. Toda vez que eu assisto, eu paro assim, nossa, é Jesus me chamando. É Jesus me chamando. Porque passa o episódio inteirinho e lá no final é Jesus e Natanael se olhando. Era você, não era? Você estava orando. E aquele ali sou eu. Pronto. Fala, Jonathan, você ia falar. Eu acho interessante que, assim, a questão da quebra do preconceito. Natanael só consegue se aproximar de Cristo porque ele se dispôs a quebrar um preconceito que ele tinha. E eu acredito que talvez Felipe, por ser da mesma região que Natanael, conhecia esse preconceito. E ele podia prever que Natanael fosse reagir dessa forma. Mas mesmo assim ele vai e fala. E muitas das vezes a gente deixa de falar porque a gente acha que sabe o que a pessoa vai reagir, como a pessoa vai reagir, como ela vai lidar com o evangelho. E a gente deixa de fazer o testemunho, de dar o próprio testemunho. Interessante, é verdade. A gente precisa deixar o Espírito, Jesus, tocar no coração das pessoas. Vamos lá, para quinta-feira. Na quinta-feira, então, a gente encontra o que acontece em João no capítulo 3. Em João 3, existe um encontro marcado com Jesus. Eu imagino que os seguidores de Nicodemos procuraram os seguidores de Jesus e marcaram encontros escondidas. E eram encontros escondidas. Era de madrugada, ou à noite, pelo menos, onde Jesus tinha que estar, ou Nicodemos tinha que estar em um jardim, em um lugar sombreado ainda, que não podia ser a luz da lua, e ali eles se encontram. Só que ali, desse encontro escondido, aparecem as maiores verdades que você precisava ouvir, como Nicodemos também precisava ouvir. Ali o texto é grande, né? Mas ali, por exemplo, entre os versos 3 e 5, Nicodemos ouve que precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e que ele devia voltar para o ventre da mãe. Como isso? E ele faz até essa pergunta, até boba, ele sabia do que Jesus estava falando, mas ele faz essa pergunta para provocar Jesus também, né? Mas como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Como é que vocês entendem essa pergunta dele e o que acontece ali? É algo comum no Evangelho de João, esse mal entendido. Jesus usa realidades naturais para falar de verdades sobrenaturais, mas as pessoas entendem apenas no nível natural e aí retrucam que aquilo não faz sentido, né? Nicodemos fala: como é que um homem pode nascer sendo velho? A mulher, junto ao poço, né, a lição da próxima semana, no capítulo 4, vai falar: mas como é que você vai tirar água do poço? Se você está pedindo água para mim, você nem tem com que tirar a água do poço. Que água é essa de que você está falando? E mais tarde a gente encontra esse mal entendido também relacionado à ressurreição de Lázaro, enfim, né? As pessoas elas têm dificuldade de captar o sentido espiritual daquilo que Jesus está tentando ensinar. No capítulo 6 também, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, as pessoas querem o pão, mas ele não está oferecendo apenas o pão material, ele está oferecendo o pão que vem do céu, que é a salvação, enfim. Então, a gente às vezes fica muito preso ao que é material, e Jesus quer abrir, ampliar os nossos horizontes para a gente abraçar aquilo que está além do material, aquilo que pertence à esfera espiritual.
Eu acho que é porque eu encontrei um programa essa semana que chama Provoca, que eu tô com essa palavra na cabeça, mas eu entendo Jesus provocando. Ele tá provocando. Ele sabia, as pessoas até poderiam ter entendido mais do que isso, mas elas voltam para Jesus e falam assim, mas isso aqui é muito simples, não é só isso, por favor. Então amplia mais esse pensamento aí. Para mim é isso, Nicodemos entendeu, entendeu? Ele compreende, mas ele fala, não pode ser. Essa explicação é muito simples, amplia mais esse negócio aí. Como é que eu volto para a barriga da minha mãe? Isso não é possível. Só que, na verdade, era Jesus usando as coisas simples para explicar coisas complexas. E aí a gente aprende, eu imagino que na faculdade de pedagogia, ou então tantas outras que lidam com o ensinamento, a gente aprende a fazer o conhecimento sair do conhecido da pessoa para o desconhecido. Você joga a isca, é onde a pessoa conhece, para que depois eu consiga trazê-la para o que ela não conhece. Fala, Jantas. Essa era uma das habilidades de Jesus, que era pegar o contexto social das pessoas com quem ele estava conversando ali e colocar para elas como de um modo espiritual, para que ele pudesse causar uma discussão, uma conversa, para que ele pudesse ampliar e esclarecer conceitos que muitas das vezes até os próprios líderes mascaravam, colocavam de formas não claras, para que o povo não entendesse. Então ele queria que o povo entendesse, então ele colocava em contexto simples, e causava o questionamento, exatamente o que você falou da provocação. Jesus causava essa provocação para poder ter esse debate e chegar a esclarecer algumas coisas que o povo precisava entender. Me chamou a atenção aqui na lição, quando na quinta-feira, depois da pergunta número 9, essa semana tem pergunta, viu? Na pergunta número 9, a resposta é mais ou menos assim, né? O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia. Ali dos versos 3 até o 21, é um texto muito grande, mas o que fica claro para a gente é que Nicodemos precisava de uma transformação, de uma mudança. Só que ele, como líder religioso, não podia dizer que ele precisava de uma mudança. Ele era um líder religioso. Mas o que fica claro para mim, pelo menos quando eu entendo o que Jesus diz, é que ele conhecia quem era Nicodemos. Então esse aqui é um ponto importante do livro de João. E a segunda coisa é que, além de conhecer quem era Nicodemos, ele diz para todo mundo: você precisa de transformação, você precisa de mudança. É isso que ele está falando para Nicodemos. E como é que a gente enxerga isso na gente? Afinal de contas, estamos salvos, não é? Todo mundo perfeito, todo mundo andando no caminho certinho, é por aí? E aí, Jaime? Jesus, ele responde à saudação inicial muito respeitosa, polida, elogiosa de Nicodemos de maneira brusca, lançando o assunto fundamental e inesperado, né? Você precisa nascer de novo. Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele desenvolve isso, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele coloca diante do ser humano, mesmo que ele seja um Nicodemos, que ele seja um mestre, que ele seja uma autoridade, mesmo que ele tenha muitas realizações, mesmo que ele ocupe uma posição elevada na sociedade, ele coloca diante do ser humano a sua necessidade fundamental, que é o milagre, nascer de novo, nascer do alto, que é um milagre que nós não podemos realizar, nós não podemos alcançar, que não está dentro das nossas possibilidades, que precisa ser recebido como um dom de Deus. Então, ele mostra essa impotência do ser humano e a necessidade de nós dependermos do poder divino para nascer de novo, para nascer do alto. Acho interessante, que eu não ia citar, mas como você falou e que precisamos de uma coisa que não está na gente, é o texto que está na sexta-feira. Eu vou voltar para a quinta ainda para mais um comentário, mas o segundo texto que está o primeiro texto na sexta-feira começa falando assim, ó: por meio da fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. O mérito contra o pecado. O arrependimento, ele vem de Cristo, e tão certamente como o perdão. Isso tudo vem só de Deus. Mas a gente precisa, pela fé,
nos agarrar em Cristo, porque é Ele quem vem dar pra gente. Então, nós não temos nada, isso tudo vem de graça, essa é a graça de Cristo. E eu volto para quinta-feira, como eu falei, o último texto da quinta-feira me incomoda, faz eu pensar aqui um pouquinho sobre o meu tempo de cristão e muitas vezes não estar ao lado de Cristo. E aí Nicodemos, por mais que se encontre com Jesus às escondidas no começo, encontra cegas no começo, no final, quando a gente está lá em João no capítulo 19, no verso 39, o texto fala assim, ó: e eles estavam acompanhados de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, que era exatamente aquilo que preparou o corpo de Jesus para que ele então fosse sepultado e pudesse então passar, né, de sexta até domingo, então eles fariam a preparação final. Veja que no momento crucial, João e os outros estão fugindo. E quem é que está do lado? É aquele que tinha se escondido, melhor, aquele que tinha se escondido no início, mas tinha entendido o quanto Jesus era importante. É isso, né? A gente precisa terminar agora, mas acho que é bem legal a gente poder entender esse chamado de Cristo para nossa experiência espiritual. Concordam comigo? A experiência de estar ao lado de Jesus, a experiência de ouvir, descobrir onde é a casa de Cristo, não só simplesmente andar do lado dele, mas ir morar com ele, ou ter ele na sua casa, para que você possa ter a sua vida transformada. Não simplesmente ouvir aí alguém dizendo assim, aquele é o Cordeiro de Deus, e você achar legal, porque, eu vi o Cordeiro de Deus, ou ter como se fosse um amuleto, alguma coisa, mas você se lembrar que Cristo Jesus, quando entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele quer transformar o nosso coração e as nossas experiências, porque só ele tem transformação pra gente. É isso, Jaime? É isso, Jonatas. Jonatas, já que a gente precisa terminar, eu vou pedir para você fazer essa oração. Pode ser? Então, para você que está em casa aí, muito obrigado porque você veio, muito obrigado porque você assistiu essa nossa gravação da lição da Escola Sabatina. Infelizmente, meu amigo pastor Dimas caiu aqui, a internet dele não ficou boa, ele mandou mensagem para mim dizendo, tentei várias vezes, não consegui voltar, mas a gente conseguiu entre a gente, como tem sido feito várias vezes, o Jaime, o Jonatas, falando aqui sobre esse Deus que é todo poderoso, e é sobre ele, é para ele que nós vamos orar nesse momento. Jonatas, por favor. Nossas frases, Pai querido e amado que estás no céu, como é bom separarmos um momentinho do nosso dia, da nossa semana, para passarmos junto de Ti, Senhor, estudando a Tua palavra, revisando e Te conhecendo um pouquinho mais a cada dia. Senhor, que nós possamos aprender com o testemunho desses homens do passado, que o relacionamento contigo é importante, que nós precisamos nos desenvolver, nos aproximar e trabalhar isso em nós, para que nós possamos ser testemunhas de Ti no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa-nos, cuida de cada um de nós. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí. Obrigado, Jaime. Obrigado, Jonatas. Deus abençoe vocês que estão em casa também. Tchau, tchau.